mais uma aula do nosso quadro Constelação Responde e com o tema da preguiça. Como é que a gente vence a preguiça? Essa é uma pergunta que aparece nos atendimentos, assim, quando a pessoa tem coragem até de confessar, porque parece que é feio ter preguiça, é feio falar de preguiça, ainda mais quando a gente pensa num contexto profissional, né? Quem quer contratar um funcionário preguiçoso? Quem quer trabalhar com uma pessoa preguiçosa? Ninguém. Então, às vezes a gente dá até uns nomes mais bonitinhos, né? Tipo procrastinação, coisas assim para sair dessa ideia da preguiça, né? Mas lá no fundo a gente fala assim, ai, que preguiça. Às vezes dá preguiça de vir aqui gravar o vídeo, gente. Sou ser humano, também tenho preguiça. Às vezes tenho preguiça de vir aqui. Mas depois que eu começo, vai. Ó, essa já é uma dica, tá? Não tá nem dentro do planejado, mas essa já é uma dica. O difícil às vezes é começar, mas depois que eu começo aqui a falar com vocês, porque eu já imagino vocês aqui na minha frente, a preguiça já começa a ir um pouquinho embora, tá? Só que aí já quero trazer aqui um conceito que é o seguinte: tem outras questões por trás da preguiça, né? A gente dá esse nome, preguiça, que, como eu falei, é até meio pejorativo, mas tem coisas aí por trás. Vamos entender, por isso que a gente vai se aprofundar aqui à luz da constelação. Porque, ó, quando você não consegue começar algo, procrastina, enrola, ou sente assim um peso no corpo, parece que tem aquela bola de ferro, igual no desenho animado do Pica-Pau, que tá ali arrastando o seu pé, você quer fazer, mas você não consegue. Provavelmente o que você acha que é preguiça pode não ser preguiça. E aqui, ó, eu separei 3 fatores, tá? Para a gente entender o que é essa preguiça, inclusive na visão da constelação. Então, eu vou trazer esses fatores e vai pensando se isso faz sentido para você. Lembra dos seus momentos de preguiça e talvez você esteja começando um projeto agora ou quer começar um projeto, mas está com aquela preguiça tal, vê se um desses fatores faz sentido para você e eu acho que vai fazer, tá? O primeiro fator que eu separei aqui, eu sempre tenho uma cola para eu não esquecer nada e eu falo mais que a tia do leite, então corre o risco de eu me perder, por isso que eu me organizo aqui a minha pauta, né? Para eu não me perder aqui no raciocínio. Então, o primeiro fator que eu separei aqui é que a preguiça, gente, ela não necessariamente é uma falta de força, mas muitas vezes ela vem porque a gente sente que não está pertencendo ao movimento. Então, há um movimento no ambiente que eu estou inserida. Vamos pensar num contexto de trabalho. Eu estou inserida num contexto, eu faço parte de uma equipe de trabalho, mas eu sinto que eu não pertenço, eu sinto que eu não faço parte de verdade. Eu não sinto que eu tenho algo ali naquele projeto, tá? Talvez porque o trabalho que está sendo desenvolvido, ele não está alinhado com você, não está alinhado com o seu jeitão de ser, não está alinhado com a sua alma. Então tem uma falta de alinhamento entre quem você é e o trabalho em si que está sendo proposto. E aí você não consegue ter força para executar. Você fica sempre ali patinando, procrastinando. É como se você sentisse que o seu corpo ele está travando. Ele não quer fazer aquilo, sabe? E o nosso corpo, gente, ele fala antes da nossa mente, assim, ele dá sinais. É que nós não somos treinados a ouvir o nosso corpo. Aqui na Trinity, a nossa escola de desenvolvimento profissional, nós até costumamos dizer que o que é de Deus é fluido. Eu tenho muito esse mantra, né? O que é de Deus é fluido. E como é que eu sinto muito esse fluir? Com o meu corpo. Eu sei que falar assim, nossa, mas o corpo, sentir o corpo, nós temos o hábito, e é um hábito nosso do mundo aqui ocidental, né? De ficar muito focada nos pensamentos, então o raciocínio, né? Ficar ali na. Eu tinha uma professora que falava assim, na cabeça cabeçuda, eu fico ali só no cabeção pensando. E a gente esquece de se conectar com a nossa intuição, com o que a gente sente. Então,
poxa, eu tô sentindo preguiça, por que que eu tô sentindo essa preguiça? Então, meu corpo tá travando, ele não tá querendo entrar em movimento, o que que tá acontecendo? Por exemplo, eu percebo que eu fujo muito de situações de estresse. Tudo aquilo que eu vejo que vai causar algum estresse para mim, eu tento fugir. Eu sinto o quê? Preguiça de fazer. Às vezes eu falo muito para minha sócia, a Dani, que eu sou, nossa, eu sou preguiçosa tal, e ela não se conforma. Ela fala: não, não é possível. Você acorda cedo, você vai pro CrossFit, não sei que hora da manhã, você treina, faz isso. Como é que você me fala que você é preguiçosa? Mas é que eu sinto, e aí é o sentir, né? Que eu tenho energia para fazer muito mais. E tem coisas que eu procrastino, principalmente num contexto profissional, porque são coisas que eu sei que vai rolar, que se eu mexer para fazer, vai rolar algum estresse. E aí eu dou uma fugida. Então, isso que você precisa perceber, né? É quando o seu corpo ele tá travado de entrar em movimento, ele não quer. E aí vai físico mesmo, gente. Traz aqueles sintomas de sonolência, cansaço. É, tenta se perguntar assim, né? O que que eu não tô querendo ver? O que que essa preguiça tá querendo dizer para mim? Olhar o que tá por trás. Geralmente tem essa questão muito forte do desalinhamento, tá? Entre o que você quer, o que você realmente quer fazer e o projeto que está sendo conduzido. Pode ser associado, esse desalinhamento não necessariamente é porque você não tem perfil para trabalhar com aquilo, tá? Mas pode ser que tenha alguma questão no seu sistema de crenças que não quer que você execute aquela atividade por algum medo, alguma coisa, ou tem alguma trava relacionada assim a o não se achar bom o suficiente para fazer. E aí você fica paralisada, lutando, e chega uma hora que vai para o corpo. O cansaço, aquela fadiga, que é uma forma de distração. A preguiça, gente, é uma forma de nos distrair, de tirar, sabe, a gente do foco. E aí, com preguiça, eu vou deitar um pouquinho, deixa eu olhar um pouquinho aqui de rede social, e aí eu fico me distraindo e não faço aquilo que precisa ser feito. O outro ponto da preguiça, quando a gente olha na visão da constelação, da visão sistêmica, é a preguiça como um sintoma da lealdade familiar. Então, para quem veio de lares, por exemplo, onde teve, vamos pegar aqui o exemplo do pai, tá? Mas pode ser com qualquer outro membro da família, que a pessoa ouviu, cresceu ouvindo o pai falar que trabalhava muito, que a vida era muito sofrida, que ele trabalha muito, que ele sai de casa muito cedo, pega o ônibus, vai trabalhar, chega em casa tarde, que é muito trabalho, que é muito sofrido, que ele trabalha muito. E isso é comum na nossa sociedade, porque aquela mentalidade do ser bonito, mostrar que trabalha muito, que é muito esforçado, o tal do se matar de trabalhar, né? É bonito falar assim, nossa, o quanto que eu trabalho, o quanto que eu faço, quanto. E é aquela coisa de você encontrar a pessoa na rua, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ai, trabalhando muito. Nossa, uma correria, tô cansado de estar trabalhando muito. Aí imagina você crescendo com esse adulto que fica passando essa imagem de trabalho, de correria, de exaustão, de cansaço. Ou seja, você cresce ouvindo trabalho associado à dor. E claro que a interpretação, vão ter crianças que vão interpretar isso como: nossa, meu pai faz assim, eu também tenho que fazer. Por exemplo, é o caso, eu vejo muito nítido isso no meu marido. Meu marido vem de uma criação de pais que tem essa pegada do trabalho, do trabalhar muito, trabalhar muito. Minha sogra, depois do 80, ela ainda trabalha literalmente, assim, ganhando o salário dela tal. E ela tem essa pegada, né, do trabalhar muito. E meu marido, ele já foi por uma outra linha, do tem que trabalhar. Tudo tem que ser com muito esforço, com muita luta, com muita garra, aquela coisa assim, né? Mas pode acontecer da criança, né, crescer e interpretar trabalho relacionado à dor. Ah, se eu trabalho muito, se eu me dedico, dói.
E aí eu quero um movimento o quê? Oposto, porque eu não quero sentir essa dor. Qual que é o oposto? É eu não trabalhar, eu vou ficar parada, porque se eu fico parada, eu não estou tendo a dor que o meu pai teve, por exemplo. Então, trabalhar dói, eu fico parada. E isso é uma proteção, tá? É claro que, socialmente falando, vai ser visto como um defeito, né? Como algo ruim. Pô, fulano é preguiçoso, tal. Mas por isso que a gente tem que sair desse julgamento, e eu acho lindo, né, esse olhar da constelação, porque é um olhar de não julgamento, mas você é convidada a se entender, se conhecer, porque não é natural termos preguiça. Não é isso, não é cansaço, gente, é outra coisa. Então, eu trabalhei, ou eu fiz muita atividade física, eu me dediquei à casa, aos filhos, tal, e estou cansada porque eu tive um esforço físico, mental, estou cansada, ok. Agora, preguiça é outra coisa. É a pessoa nem fez, ela já tá com preguiça de fazer, tá? Só que isso não é o nosso natural. O nosso natural não é sermos preguiçosos. Aqui a gente entende, por isso que é profundo, que tem alguma coisa por trás da preguiça. E quando a gente olha, opa, parece que tem isso aqui. E claro que aqui estou trazendo para você três pontos importantes com relação à preguiça para você refletir e ver se faz sentido, se tem algo relacionado a você. E na sequência eu quero te falar sobre como sair disso, né? Não quero aqui jogar a questão na sua mão e sair correndo. Não, a gente sempre vem para a prática, né? A ideia aqui é trazer prática. E um terceiro ponto relacionado à preguiça é a preguiça como um excesso de futuro. É quando você sempre fica pensando longe demais. Você não está aqui no agora, no que está acontecendo no momento. Você está pensando lá longe e o corpo não acompanha. Sabe aquela pessoa que tem várias ideias, vários projetos, um monte de coisa? Ah, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero. Aí o corpo, ele até fadiga, porque ele fala, gente, mas espera aí, o dia tem 24 horas, tem que dormir, né? Tem que comer, tem que tomar banho. Então, qual que é a questão aí? A importância de estar no momento presente. Sim, eu vou visualizar o que eu quero para o meu futuro, mas eu preciso sempre lembrar, focar no meu momento presente e no meu próximo passo, porque a alma, ela só se movimenta, gente, quando existe o quê? Presença. Sem presença, ela fica ali, ó, paradinha. Então, e muitas vezes essa preguiça pode ser até medo de um próximo passo, porque assim, nossa, e se eu começo, o que que vem depois? Sabe o que eu vejo aí? Muito, isso é muito comum em movimentos de carreira. A pessoa está ali num trabalho que ela está incomodada com aquele trabalho, ela já não se identifica mais, às vezes com o estilo daquele trabalho, a pessoa. Vou pegar um exemplo que é muito comum, tá? A pessoa trabalha no mundo corporativo, presencial, ela não aguenta mais ir lá todo dia, ela pega trânsito para ir para o trabalho, aquele estilo de trabalho onde ela não tem a liberdade, a autonomia, tá com os horários mais presos, já não combina mais com ela não quer mais trabalhar daquele jeito. Ela sente assim muito forte que ela precisa mudar essa forma de trabalho, só que o que, que ela faz? Ela fica vivendo aquele incômodo e não começa a provocar uma mudança. Ela não começa. Aí ela entra naquele estado de, ah, mas eu não sei o que fazer para mudar. Aí você fala para a pessoa: olha, você não sabe o que fazer para mudar? Então vem fazer uma mentoria de direcionamento de carreira, para a gente olhar o que você pode fazer para mudar. Aí a pessoa não vai. Por quê? Porque ela tem medo de ir para a mentoria. Às vezes ela até coloca desculpa no dinheiro. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Não, se a pessoa trabalha, ela tem dinheiro, gente. É o que eu falo aqui, a gente parcela a sessão de mentoria em 12 vezes. O meu cliente é um cliente que está trabalhando, está no mercado, dinheiro não é o problema dele. Dinheiro não é, porque ele está trabalhando, parcela em 12 vezes. Não paga nenhuma pizza o preço da parcela, ele tem. Mas na verdade aí ele cria uma desculpinha, né? Que é caro, é a mente, né? É caro, você não pode gastar isso agora, você não sei o quê. Para quê?
para não fazer nada, porque na verdade ela tem medo de vir para a sessão e ali na sessão, isso é inconsciente, tá? Ela descobrir que ela pode mudar essa vida, que ela pode fazer diferente, ela ter orientação do que fazer, aí ela fica já com medo, porque se ela souber o que ela pode fazer e ela vai ver que ela pode, ela já fica com medo. Ai, meu Deus, eu não quero dar esse passo. Sabe? Então, assim, é aquele medo do futuro, do que vai acontecer, e aí trava tudo, fica nesse estado de preguiça. E aí vamos falar, como eu prometi, né, de caminhos práticos, o que a gente pode fazer para sair desse movimento. E olha só, primeiro eu vejo o esforço, sabe? Eu vejo o esforço. E a ideia é a gente, por amor, fazer diferente para poder seguir com leveza. Não é, gente, eu nunca vou pregar aqui o negócio de ser workaholic, e vocês vão ver muito isso no mercado, tá? Então, tem aquele monte de frases assim, né? De você trabalhe 12 horas por dia e que não sei o quê. Gente, não é essa a minha pegada. Eu acho que a fluidez não tá aí. Assim como eu acho que a fluidez, acho não, tenho certeza, que a fluidez não está em passar o dia todo meditando. É igual o meu mentor fala. Ele sempre fala o seguinte: gente, você meditar 10 a 20 minutos por dia tá mais do que suficiente. Porque na nossa realidade, a gente não tem condições de passar o dia inteiro meditando. Tá? Então, essa dualidade, esse pensamento dicotômico, né? Ah, eu trabalhar 12, não sei quantas horas por dia, não, vou viver meditando, pensando positivo, fazendo afirmação positiva e não vou fazer nada. Dificilmente você vai atrair grandes oportunidades na sua vida só fazendo afirmação positiva e meditando, tá? Você faz a visualização do que você visualiza o que você deseja, faz as suas afirmações positivas para você treinar sua mente que aquilo é possível, para elevar sua vibração e coloca o seu corpo em movimento, tá? Eu sempre falo que colocar o corpo em movimento é o quê? É como se você estivesse orando com o corpo. Então eu faço o movimento. Algo simples, tá? Que eu sempre ensino os meus clientes. Você tem uma intenção, você tem o que você quer para sua carreira. Aí você pensa assim, ó, o que eu posso fazer hoje para me mover para essa intenção? O que eu posso fazer hoje? Ah, então eu posso vir aqui hoje e gravar essa aula? Vamos supor, ó, minha intenção é que a minha empresa aumente o faturamento. Eu sou empresária, eu tenho uma empresa junto com os meus sócios e eu quero cada vez ter mais clientes para os meus processos individuais. Eu quero ter mais clientes dentro do portal Trinity, que hoje tem mais de 15 mil pessoas, mas eu quero que tenha 20 mil, 25 mil. Eu quero muita gente lá dentro. Então eu venho aqui e gravo essa aula. E no momento que eu estou aqui gravando essa aula, eu estou entregando um conteúdo de valor. Eu também estou falando, olha, eu tenho um portal Trinity, que lá dentro a gente tem conteúdos com reflexões diárias para alimentar a sua mente, te ajudar a te manter no foco. Olha só, tem a sessão de. Falei aqui agora há pouco da sessão de direcionamento de carreira. Você não sabe o que fazer para sair da situação que você está? Vem para a sessão, que a gente vai fazer uma análise de perfil para entender seus pontos fortes, entender ali como você é, como você funciona. Vamos entender teu contexto de vida, teu contexto profissional, teu histórico profissional. Vamos entender o estilo de vida que você quer e juntar tudo isso e orientar qual que é a melhor decisão de carreira para você e como você faz para promover essa mudança. Então eu estou falando isso. E aqui alguém assiste e ouve, pô, isso é para mim, quero saber mais, quero saber como funciona, deixa eu entrar lá em contato com a Flávia. Então, olha só, eu tenho uma intenção, que é a minha intenção profissional, é ter mais clientes. Aí eu venho e gravo o vídeo com essa intenção. Então, estou aqui entregando conteúdo, estou dando aqui gratuitamente quantas dicas, quanto conhecimento, coisas que eu pego ali com os meus mentores nos cursos. Quando eu falei, ó, tive uma professora que falou isso, o meu mentor falava assim: estou aqui entregando gratuitamente e também estou colocando a minha intenção do meu trabalho, de apresentar meu trabalho, meu projeto, tá?
Pronto, fiz meu movimento. Aí eu solto. Aí sim, aí eu medito antes para pensar no conteúdo, para faço as minhas orações, né, para que Deus coloque essa aula na frente das pessoas certas, que conecte com as pessoas que precisam receber essa mensagem. Então é esse movimento que a gente vai fazendo. Tá vendo? Não tenho. Tem o meu esforço de vir aqui gravar aula? Claro que tem, né, gente? Eu poderia estar dormindo, né? Poderia estar dormindo, mas estou vindo aqui gravar a aula. Tem o esforço, mas não é aquela coisa daquele peso, aquele. Meu Deus, tá? E quando a gente fala, por exemplo, eu trouxe a questão da lealdade familiar, né? Vimos que tem uma pessoa na família, a gente sente que trabalhou muito e aquilo trouxe uma associação em nós de dor relacionada ao trabalho. O que você pode fazer? Se você percebe na sua família pessoas que trabalharam demais, assim, por exemplo, eu vejo isso, meu pai foi uma pessoa assim, honre quem trabalhou demais na sua família, honre, né? Honre. Então, pai, eu vejo o seu esforço no seu coração. Você pode fazer como se fosse uma oração. Pai, eu vejo o seu esforço. Eu vejo o quanto você se dedicou. E por amor, eu escolho fazer diferente. Eu escolho seguir com leveza. E eu honro o seu esforço, né? É ver essas pessoas que vieram antes de nós e que tiveram essa cultura tão pesada, tão forte do trabalho e não culpá-los ou criticá-los, sabe, julgar, mas é a gente entender que aquela foi a forma, né, que eles entenderam que era o trabalho, mas eu não preciso fazer igual. A única coisa que é importante é que eu honre a forma que eles conduziram. Um outro ponto é você testar, reduzir o tamanho da tarefa. Lembra que eu falei que às vezes o nosso corpo até, ele fica com medo daquele tanto de coisas que a gente imagina, que a gente planeja tal. Então pensa pequenininho. Igual, imagina, ó, eu começo a gravar as aulas para o YouTube. Aí eu penso assim, nossa, toda semana eu vou gravar uma aula do YouTube para toda quarta-feira ter uma aula lá às 20 horas. Aí, se eu começar a levar minha mente para pensar assim, nossa, toda semana eu vou ter que gravar aula, mas e semana que eu for viajar? Mas e semana entre o Natal e o Ano Novo? Mas e não sei o quê? E se não sei o quê? Gente, então assim, você coloca uma meta, aí você pensa numa meta menorzinha. O que é o menor aqui no caso, né? É eu fazer gravar aula. Eu sempre fico. Qual que é o meu foco, gente? Meu foco está na aula da semana. Eu não estou preocupada com a aula da semana que vem. Qual que é a minha meta? É gravar essa aula de hoje. Pronto, gravei. Então vai ficando mais leve, sabe? Vai ficando tudo mais. Aí eu penso primeiro no tema da aula, aí depois eu vou penso no roteiro, né? Para eu não me perder ali na fala. Depois eu penso em subir a aula para o YouTube. Você vai pensando em pedacinhos. Para não ficar algo assim enorme. É a mesma. Meu mentor usa muito o exemplo do livro. Imagina que você fosse escrever um livro. Gente, pensar em escrever um livro inteiro, hein? Para quem já fez você pode nunca ter escrito um livro, mas provavelmente você fez um TCC aí na sua vida. Meu Deus do céu, quando você pensa em tudo. Agora, se você falar assim, eu vou sentar aqui na minha cadeira, em frente ao computador, e eu vou escrever uma página. Uma página eu consigo, né? Aí eu sento aqui, aí de repente eu tô no embalo. Eu quer saber? Eu já estou aqui mesmo, eu vou fazer a segunda. Quando você vê, você fez 3 páginas. Então você precisa dar essas enganadinhas na mente, sabe? Vai por pedacinho, porque senão você olha o todo, ai, já dá preguiça mesmo, tá? Já dá preguiça. Outra coisa importante é você procurar trocar a obrigação pela intenção. Por exemplo, se eu me sentir obrigada a gravar um vídeo, isso acontece muito com quem trabalha como eu com marketing digital, tá? Que grava conteúdo, aula, tal.
Se eu gravar vídeo ou escrever um conteúdo, um post para rede social for uma obrigação, porque eu tenho que ter consistência, eu tenho que aparecer na rede social, gente, isso fica um peso danado, danado sim. Então coloca uma intenção. Eu tenho a intenção de ter o meu canal do YouTube. E por que que eu faço isso? Porque eu quero levar a minha mensagem para o maior número de pessoas, porque eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, elas conheçam como funciona a minha mentoria de carreira, onde eu faço um direcionamento para aquela pessoa que pensa que quer sair daquele incômodo profissional que ela vive, que quer repensar a carreira dela. Eu quero que as pessoas conheçam o portal Trinity. Então, eu tenho uma intenção e não é diferente de obrigação. Quando, ai, porque eu tenho que, porque falaram, né, que eu tenho que ter canal no YouTube, falaram que eu tenho que ter, que eu tenho que gravar não sei quantos vídeos, aí fica pesado. E ainda mais a gente que tá mais velho, né? Ser obrigado, né? Não dá mais, né? Não dá. Então, somos movidos por intenção, tá? E outra coisa, que eu até acabei falando já um pouquinho, é a ideia do sair da cabeça só, né, e ir para o corpo. Às vezes é momento de parar e respirar, né? Meu mentor fala toda hora, gente, quando você percebe que tá dando tudo errado, tá tudo encralacrado, não tá um dia legal, para, respira, né? Dá uma sacudida no corpo, levanta, toma uma água e volta. Eu, por exemplo, tá? Eu tenho dificuldade de ficar muitas horas sentada fazendo a mesma coisa. Então, quando eu vou planejar minha agenda, o que que eu faço? Eu coloco ela em blocos. Então, eu pego hoje, aqui na empresa, eu tenho vários projetos para cuidar. Eu não tenho um projeto só, eu cuido de vários projetos. Eu tenho as minhas responsabilidades no portal Trinity, eu tenho os atendimentos individuais, eu tenho a minha mentoria de negócios em grupo, que é a Venux, eu tenho a parte da produção de conteúdo, tem a parte estratégica, que é quando eu me reúno com os meus sócios para pensar em novas ideias, projetos para a empresa. Então, são várias caixinhas abertas. E pensar em novos produtos, são muitas caixas abertas. Então, eu preciso chegar ali no meu planejamento da semana e dedicar um tempinho para cada um. E eu faço isso em blocos. Então, de manhã eu tenho um bloquinho, à tarde eu tenho dois blocos. Esse bloquinho, o que que separa um bloco do outro? Um cafezinho da tarde, né? Que um cafezinho da tarde é gostoso. Aí depois, à noite, eu tenho aqui de segunda a quinta eu trabalho à noite, eu tenho outro bloquinho. E cada um desses bloquinhos eu vou distribuindo as minhas atividades. E isso ajuda o quê? A ter mais leveza. Eu não ficar ali, nossa, agora eu vou hibernar, né? Eu vou entrar naquele escritório e vou ficar imersa lá. Tem gente que funciona assim, tá? Que a pessoa prefere tirar um dia e fazer ali tudo. Eu fico esgotada. Eu prefiro trabalhar ali por bloquinhos. E aí é o seu jeito. Mas é isso que é importante, até esse autoconhecimento, sabe? De você sentir como o seu próprio corpo funciona. Faz sentido? E aqui, ó, tenho a minha intenção, né, de crescimento nesse YouTube. Então, honrando a minha intenção, também vou pedir para você deixar o seu like aqui na página, você se inscrever aqui no canal do YouTube, porque isso me ajuda muito no meu trabalho. Se a gente puder ter essa moeda de troca, em troca do conteúdo que você recebeu, você deixar um like, um comentário, se inscrever no canal, me ajuda demais, tá bom? Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!